children. I do have some kids that still have their offerings in their hands. So we're going to wait for that, and we're going to allow everyone to sit down. And we're going to listen to God's special story for us this morning. So many beautiful kids. Praise God for this church, for all these beautiful children. Amen. So we're all going to sit down facing this way, okay? Are we all ready? Our church is so blessed that right here is pretty full. Pretty soon there's going to be more children. We're going to fill area in this area because we follow the command. Well, today I'm going to tell you a story. I heard that last week you learned about a very, very special story about a king. Is that right? Who remembers who that king was? Anybody? Yeah? Tell me. Who was the special king that was anointed king last week in the story? Yes, this is a very, very nice Bible. It's an adventure Bible. If you don't have it, if you have something similar, good for you. So last week we learned about, yes, King Solomon. King Solomon was appointed king, right, by his father. So King Solomon became the new king that was going to rule over the kingdom of Israel. So King Solomon, he asked God, are you listening? He asked God for something very, very special. He asked God, when God told him, what do you want, King Solomon? He said, I want to be a wise king, to rule over Israel according to your will, and to have the wisdom to do what is right and not be unjust to anybody. Well, there's lots of stories and fables out there about what God actually, what Solomon did during his kingdom. But one story that is in our Bible, in the book of Kings, what book? What book? Book of Kings, chapter 3. What chapter? 3. I'm going to ask you not to scream, but tell me the book and the chapter. Book of chapter. Book of Kings, chapter 3. Verses 16 through 28 tells the story that we're about to listen to. It says that he was wise, and one day, two prostitutes. I know this word may sound really strong, but that's what the Bible says. Two prostitutes came to the king. And they came and they stood in front of the king. When they stood in front of the king, they said, well, Lord, we are here today because something happened. She said, Lord, me and this lady, we have been together living in the same house. We happen to be pregnant at the same time, and we happen to have a baby at the same time with 3 days difference. And one day, as we were sleeping, I was deep asleep. After feeding my baby, I was tired, exhausted, and I ended up falling asleep, and I slept, and so she did. But
stood up and he said, "Soldiers, bring me the sword here. And bring me the baby." And he took the baby. And he rose his arm. He said, "Well, if this baby is, you guys are not saying whose baby it is because you guys have been fighting about this, I am going to cut this baby in half." And he rose his arm. He rose his arm and he lifted his arm with the sword. He said, "I'm about to cut this baby in half." But then the real mom, he got on her knees and he started crying and he said, "Please, kid, please do not kill this baby. I prefer that you give it to her instead of killing this baby, but please do not kill this baby. Do not cut it in half." And the king says, "Soldier, give this baby to the righteous mom because she is the true mom." That was a very wise decision. And that's exactly how King Solomon ruled. In that day, that baby that went home with her mom. And that was how King Solomon ruled over Israel with God's wisdom. And God is telling all of you guys that you guys are good children. In anything that you want to pray and ask God, any of you guys that want to ask God for wisdom, He is sure going to give you guys wisdom to do what He wants you to do and become who He wants you to become. So right now, we're going to go home. After we pray, you're going to go sit and listen to Pastor carefully. And then you're going to go home. You're going to go to school. You're going to share about God's love with other people. Because God wants you to be His messenger. What does God want you to be? Messenger. Where are we going to read our story today? What book? First King chapter 3, verses 16 through 28. Okay? I need a volunteer to pray. Come on, be here. And we're all going to bow our heads and pray, okay? Amen.
microfone número 5. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém.
Eu gostaria de fazer uma oração especial em prol desse coral, para a qual eu os convido a me acompanhar. Obrigado a Deus por essa mensagem que acabamos de ouvir. A Ti seja dada toda a honra e toda a glória. Abençoa esse coral, abençoa a liderança da música dessa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, amém? Muito obrigado ao Elvis pelo dedicado trabalho à frente do nosso coral. Muito obrigado ao Anderson pela sua incansável dedicação também e a bênção que tem sido para essa igreja como pianista, apoiando esse trabalho tão importante. Os senhores sabem, há um ditado que diz: onde a palavra falha, a música fala. Há um poder muito grande, irmãos, na mensagem transmitida na forma cantada. E o diabo sabe disso. Por isso ele luta muito contra aqueles que se dedicam à sublime transmissão da mensagem através do canto. Oremos pelo nosso coral, oremos pela liderança de música dessa igreja. Muito obrigado mais uma vez. Nessa manhã nós pensamos e repensamos sobre o que falar, como falar. Uma frase que está em voga desde que Donald Trump se elegeu para presidente é qual mesmo? Quem se lembra? Fake news. Mas nós não estaremos falando sobre fake news, nós colocamos o título Fake New. O que é new mesmo? Quem se lembra ainda? Novo. Fake é o que mesmo? Falso. Será que nós somos genuínos, novos, ou somos? Bem, Romanos capítulo 12, versículo 2, será o texto básico do qual partiremos para as considerações dessa manhã, e eu quero te convidar a abrir comigo sua Bíblia no texto mencionado. Romanos capítulo 12, versículo 2. E aproveito para cumprimentar a você que nos acompanha ou que nos acompanhará através das redes sociais. Receba os cumprimentos dessa igreja e que a bênção do Senhor esteja com você, assim como está conosco aqui. Romanos capítulo 12, versículo 2. É um texto familiar a todos nós, eu tenho certeza disso. E esse texto diz assim: você já encontrou Romanos 12, versículo 2? Bem, se você o encontrou, nós o leremos. Diz aqui: e não vos... Eu gostaria de ouvir o coro falando essa palavra. E não vos conformeis com este mundo, mas... Essa é outra palavra que eu quero ouvir em coro, mas... transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, essas duas palavras que eu pedi para repetirmos juntos, eu gostaria que todos mantivessem ambas em mente no transcorrer da mensagem desta manhã. Sim, porque no que tange à vida cristã, no que tange ao comportamento cristão, comparado com o mundo, nós só temos essas duas opções: conformar ou
transformar. E eu tenho certeza que no transcorrer da mensagem você irá entender melhor, e eu peço a você que mantenha essas duas palavras em mente na medida em que nós desenvolvemos o tema desta manhã. Numa das meditações escritas, uma das meditações matinais escritas pelo Dr. Amin Rodor, ele cita um artigo de capa do US News and World Report, de alguns anos atrás, e aquela revista naquele então publicou uma mensagem intitulada A Espiritualidade no Mundo Atual. E naquele artigo é dito que a religião em muitas partes do mundo se revestiu de um manto de psicologia popular. Irmãos, na verdade, a maioria das congregações na atualidade oferece uma teologia açucarada. Tem sido marcante nos últimos dias a gente ouvir sermões que trazem uma dieta light, que parecem mais palestras de autoajuda do que assuntos que envolvem o destino eterno dos congregantes. Um grande número de pregadores modernos enfatizam unilateralmente os atributos da misericórdia, do perdão e do amor de Deus, mas falham em enfatizar igualmente sua justiça, sua santidade e especialmente sua inimizade contra o pecado. O risco que nós corremos, irmãos, é o de, na tentativa de agradar as pessoas e nos tornarmos simpáticos àqueles que queremos alcançar, é comprometer as verdades bíblicas no processo. Esse é o risco que pregadores correm, todos corremos. Muitos querem ser relevantes, porém, escutem, relevância sem identidade bíblica não existe, não funciona. Nós precisamos entender, amados, que o único evangelho capaz de satisfazer as necessidades humanas é o evangelho eterno. O único evangelho capaz de satisfazer as nossas necessidades é o evangelho verdadeiro, ministrado em sua fórmula original, sem açucaramentos nem diluições. O Dr. Rodrigo Silva, ele costuma dizer que heresia é um lado da verdade que ficou louco. E sabem, de fato, mesmo a maior das verdades pode estar ou acabar se tornando uma heresia. É o caso, por exemplo, do amor de Deus. Não existe verdade maior do que essa. Mas ele tem sido utilizado para desacreditar ou, no mínimo, desvirtuar, distorcer várias outras verdades e princípios bíblicos por muitos pregadores. O pastor Michelson Borges, inclusive, fala sobre isso num dos seus artigos, no seu blog, outra leitura que eu recomendo. Ali ele diz que o que está se tornando cada vez mais comum nos púlpitos atuais é a tentativa de apoiar biblicamente ideias e comportamentos que estão em flagrante violação da vontade revelada de Deus, sob o manto do amor. Afinal, Deus é amor. Irmãos, quando esses indivíduos, estou me referindo a esses pregadores por aí do evangelho açucarado, quando eles chegam a falar às vezes de pecado, a ênfase que eles dão quase sempre é uma ênfase social, algo do tipo assim: pecado é fazer mal ao próximo, pecado é ser intolerante, pecado é ser preconceituoso. Notem, uma ênfase social ao assunto do pecado. Esses mesmos pregadores, eles fazem pouco caso da doutrina e desprezam os parâmetros bíblicos sobre quem vai e quem não vai para os céus. Outro dia eu estava assistindo a uma entrevista com um desses pregadores. O nome dele é Joe Austin. Ele tem uma igreja
no Texas, que tem mais de 30 mil membros. Sua igreja é um Superdome. E eu assistindo a entrevista dele com Larry King perguntou a ele, o indivíduo que morre na prática do pecado, vai para o céu ou não? Joe Austin, famoso pregador do evangelho açucarado, disse, quem sou eu para dizer quem vai para o céu e quem não vai? E Larry King disse, não, mas eu estou falando de alguém que morreu no crime, morreu no pecado, sem se arrepender. Esse indivíduo vai para o céu. Não, eu não entro nesse mérito. Irmãos, esses indivíduos realmente não falam de arrependimento do pecado em suas mensagens. Fidelidade a Deus e uma vida transformada pelo Espírito são temas sobre os quais eles não pregam. Ao invés disso, eles jogam a lei contra a graça. Sim, muitas vezes eles jogam a fé contra a obediência, jogam Moisés contra Cristo. Sim, como se um estivesse contra o outro. Como se a aceitação de um implicasse na rejeição do outro. As mensagens vindas desses púlpitos, queridos, se recusam a aceitar que no exercício da sua justiça, Deus pode disciplinar ou mesmo condenar alguém. Eles não gostam de pensar nesse aspecto. Disciplina? Condenação? Não, Deus é amor. E até mesmo aqueles que chegam a ser levianos ao falarem da ira divina. É como se Deus não fosse um ser moral e o princípio da retribuição não fosse inerente ao livre-arbítrio dos seres humanos. Ou seja, irmãos, o que se vê é uma irresponsável manipulação do texto bíblico por parte desses mercadores da palavra. Eles subvertem a autoridade das Escrituras, omitindo ou modificando aquilo que não lhes é conveniente. É um tipo de religião self-service, sabe? Eles abrem a Bíblia e pegam apenas aquilo que lhes interessa, apenas aquilo que lhes agrada, aquilo que não mexe na sua zona de conforto e nem na zona de conforto dos seus congregantes. E assim distorcem o caráter de Deus e distorcem também o fundamento da fé. Não podemos nos esquecer, irmãos, como salienta o pastor Michelson Borges, de que no perfeito equilíbrio entre o amor e a justiça de Deus reside a segurança eterna do universo. Isso nós precisamos entender. O mundo globalizado no qual nós estamos vivendo produziu como resultado aquilo que o filósofo Zygmunt Bauman define como a era da modernidade líquida. Isso veio a desorganizar todas as esferas da vida social conforme nós conhecíamos anteriormente. Na modernidade líquida, o indivíduo é quem molda a sociedade à sua personalidade. Ou seja, ele não se molda à sociedade, a sociedade é que se molda a ele. Bauman, então, se utiliza dessa metáfora da liquidez para fazer um contraponto entre os tempos da certeza, ilustrados pelo estado sólido, com as consequentes incertezas e indefinições, ilustradas, claro, pelo estado líquido. E o mais triste e assustador de tudo, irmãos, é que essa realidade penetrou os círculos religiosos. Nós estamos vivendo uma era nova no cristianismo. Nós temos a impressão de que não existe mais valores sólidos e posições definidas. Lamentavelmente, mas elas existem. Num curto vídeo que assisti essa semana do Dr. Rodrigo Silva, que está aí nas redes sociais, ele fala um pouco desse cristianismo líquido e o tipo de cristãos que ele produz. E então o doutor Rodrigo menciona ali, diz ele que esses cristãos, eles vêm à igreja, mas não querem ser incomodados
em seus hábitos de vida. Ah, não. Eles não querem mudar seu jeito de vestir. Eles não querem mudar seu jeito de comer. Eles não querem mudar seu jeito de falar. Não querem mudar seu jeito de viver. Não querem vir à igreja para se tornar servos da mensagem e do Deus dessa mensagem. Eles querem vir à igreja como cliente de uma loja ou de um banco. E o problema do cliente, irmãos, é que o cliente sempre tem razão. Acontece que quando eu entro na igreja, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu não tenho razão nenhuma. Toda a razão está com Deus. Sabe, irmãos, esse tipo de cristão não devolve o dízimo, ele paga cotas mensais. E o dia que a música não o agrada, o dia que a mensagem não o agrada, o dia que alguém olha para ele meio atravessado, ele muda de igreja. O dia que ele faz algo que precisa ser chamado a atenção, ele não muda de comportamento, ele muda de igreja. Esse é o cristão líquido. E está cheio disso por aí, irmãos. E esse é o contexto do cristianismo líquido, que tem inclusive travestido o evangelho, irmãos, e diluído esse evangelho. Mas eu quero dizer aos senhores que este aqui não é um púlpito líquido. E eu louvo a Deus porque eu conheço minha congregação e sei também que vocês não são cristãos líquidos. E por isso nós queremos, na sequência, falar um pouquinho sobre um tema que não é muito popular em muitos círculos, porque mexe na sensibilidade de alguns, mexe na zona de conforto de outros. Eu me refiro ao tema da vestimenta. Eu queria falar hoje sobre vestimenta e adornos. Mas como o tempo não me permitiria, eu vou falar hoje somente sobre vestimentas e prometo falar aqui num outro momento sobre adornos, sobre pinturas, sobre piercing e etc. Hoje vamos nos limitar ao assunto da vestimenta. Alguém poderia perguntar, mas pastor, por que abordar este tema? E eu lanço mão das palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 2 e 3. E eu respondo, por que eu vou abordar esse tema? Sabem por quê? Porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguns, de alguma forma ou de alguma sorte, corrompidos os vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Palavras de Paulo, das quais eu me aproprio para explicar o motivo de apresentar esse tema nesta manhã. Irmãos, existe uma importância e um significado muito grande por detrás da nossa vestimenta. Sim, amados. Para um povo, a vestimenta chega a distinguir um povo, distingue uma sociedade, distingue até mesmo o indivíduo. A vestimenta é um código. Nós estamos acostumados a falar código de vestimenta, não é isso? Ou dress code em inglês. E esse código é tão significativo, é tão evidente, que ele identifica, ele distingue culturas. A roupa distingue profissões. A roupa distingue gêneros. A roupa distingue idades. A roupa distingue personalidades. Sim, queridos, na África, na Ásia, no Oriente Médio, veste-se de maneira diferente. Por isso que eu disse que a roupa distingue culturas. A maneira como um médico se veste, a maneira como um atleta se veste, a maneira como um advogado se veste, a maneira como um bombeiro se veste, a maneira como um policial se veste, os distingue. Se eu ver um policial vestido como ele se veste na sua profissão, ninguém precisa dizer para mim que ele é um policial, eu vejo pela sua roupa. Se eu vejo um bombeiro uniformizado, ninguém precisa me informar, olha, é um bombeiro. Eu sei, pela roupa, amém? Se eu vejo um atleta vestido, eu já sei se ele é jogador de tênis, jogador de futebol ou de golfe, pela sua roupa. A roupa distingue, irmãos, profissões. A roupa distingue gêneros.
Eu sei, hoje em dia falar de gêneros ficou um pouquinho complicado. Complicado lá fora, porque aqui dentro é preto e branco, irmãos. Aqui dentro é sólido, não é líquido. E gêneros só existem dois: é macho ou é fêmea. Ou é homem ou é mulher. Não me vem com essas conversas que falam aí fora, não, que não cola. Então a roupa distingue homem. Aqui está um homem, olha como ele está vestido. Aqui nós temos uma mulher. A roupa distingue gêneros. A roupa distingue idades? Claro que distingue. Um jovem se veste como jovem. Um adulto se veste como adulto. Uma pessoa mais madura se veste como uma pessoa mais madura. E um velho até se veste como velho. Ou seja, a roupa distingue idades. Sabia que a roupa distingue personalidades também? Uma pessoa de temperamento mais ácido, mais forte, tende a vestir cores mais fortes. Carrega mais nas cores. As pessoas de temperamento mais tranquilo tendem a vestir mais os tons pastéis. E as pessoas que de repente estão com alguns arranhões na personalidade, costumam também ter a roupa toda arranhada, sei lá. Tem alguma coisa que acaba distinguindo a personalidade. Irmão, sem dúvida alguma, maneira como você se apresenta, como você se veste, é a mais forte expressão não verbal de quem você é, no que você crê, de onde você veio e o que você faz. Só pela roupa. Em seu livro Christian Dress and Adornment, o Dr. Samuel Bacchiocchi, a página 22 e também página 23, ele cita um estudo feito por cientistas do comportamento humano. E eles dizem que quando uma pessoa te encontra pela primeira vez, antes de você dizer qualquer palavra, eles fazem 10 julgamentos, ou a pessoa faz 10 julgamentos a seu respeito. Muito interessante isso. E olhem, isso foi comprovado cientificamente. Quando a pessoa te encontra pela primeira vez, tão somente baseado na sua apresentação pessoal, ela faz 10 julgamentos a seu respeito. E no livro ele menciona esses 10 juízos. A pessoa julga seu nível de sofisticação, ela julga seu nível de intelectualidade, ela julga seu nível de educação, e assim a lista prossegue. São 10 juízos que fazem a seu respeito, a meu respeito, tão somente baseados na nossa aparência, antes que a gente diga uma palavra. Vejam, portanto, a importância, irmãos, desse assunto. O que não dá para entender é por que tantos púlpitos na atualidade permanecem completamente, e eu diria, estranhamente silentes sobre esse tema, a ponto de muita gente pensar que isso é apenas uma questão de opinião, é apenas uma questão de cultura. Irmãos, não é intenção nossa ferir a sensibilidade de ninguém ao abordar um tópico como este, especialmente daqueles que nos visitam, daqueles que ainda não têm o mesmo nível de informação que de repente os membros dessa igreja já têm. Ao mesmo tempo, porém, eu desejo lembrar-lhes de que o que nós estamos falando e o que falaremos ainda é baseado neste livro. Não é minha opinião pessoal. E este livro, de acordo com o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz que a palavra de Deus, ela é como, irmãos? Ela é viva. Que mais? Eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, se a ferida vier do assim diz o Senhor, eu só te peço, não bata no carteiro. Não é justo o carteiro apanhar por ter te entregue uma mensagem. Vá resolver com quem escreveu. Se você for ferido pela espada do Espírito, eu quero te dizer que essa espada não fere para matar, ela fere para curar. A espada do Espírito não é um instrumento de esquartejamento, é um bisturi cirúrgico para a salvação. Bem, eu creio que a primeira questão que nós precisamos talvez já esclarecer é, afinal, essa questão de vestimenta
é um princípio ou é uma questão apenas de costumes? Como é que a gente poderia determinar, irmãos, o que é apropriado e até recomendado em se tratando de vestimentas, adornos e comportamento daqueles que professam ser seguidores de Cristo? Eu acho que a melhor maneira de a gente se aproximar desse tema. Outro dia alguém chegou para mim e disse: pastor, o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso? Eu estava falando com uma pessoa que estava prestes a se batizar. E depois de fazer um resumo de alguns aspectos, de alguns pontos com essa pessoa, ela me perguntou: o que é que, depois do meu batismo, o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso? Irmãos, melhor do que apresentar uma lista interminável de podes e não podes, eu entendo que a melhor coisa é apresentar o princípio de vida cristã. E alguém poderá perguntar: tá bom, mas e no que tange a vestuário, isso é uma questão de princípio? Eu digo sim. E digo não. E você dirá: afinal, é ou não é? Eu vou explicar por que sim e por que não. Vou explicar rapidamente. Primeiro eu gostaria de explicar rapidamente também a diferença entre costume e princípio. Irmãos, escutem, costumes variam de acordo com o tempo, costumes variam de acordo com o lugar, costumes variam de acordo com a cultura. Princípios não. Princípios são invariáveis. Não importa o tempo, não importa a cultura, não importa o lugar, princípio é princípio. Princípios são princípios, todo o tempo, em todas as culturas e em todos os lugares. Bem, em que sentido, então, a questão do vestuário não é princípio? Bem, eu vou fazer uma rápida ilustração. Como é que se veste na região da Arábia Saudita, por exemplo, ou lá no Oriente Médio? Como é que o pessoal se veste ali? Como é que o pessoal se veste na Escócia? Como é que o pessoal se veste no Japão? Estou falando da vestimenta tradicional. Como é que se veste na África? Agora, a minha pergunta é: dá para ver os diferentes padrões, os diferentes modelos e estilos? Agora vem a pergunta: qual deles é o certo? Qual deles é o errado? Você consegue me ajudar a identificar? Aí que está. O vestuário, irmãos, em si, tem a ver com a cultura, tem a ver com o lugar, no que tange a seu formato, a seu estilo. Pode variar dependendo do lugar. Agora, em todas as culturas, irmãos, e em todos os lugares, para o cristão, o vestuário é regulamentado pelo princípio bíblico da modéstia. Para o cristão, não importa se ele está no Oriente Médio, na Arábia, na África, no Japão, na Escócia, ou onde quer que ele esteja, para o cristão, o seu vestuário é regulamentado pelo princípio da modéstia, pelo princípio do decoro, pelo princípio da decência. E assim é aqui, assim é conosco. Quando eu me visto, eu preciso me olhar no espelho e me perguntar: estou vestido de forma modesta ou estou parecendo uma árvore de Natal que chama a atenção de todos? Estou vestido de forma decorosa? Estou vestida de forma decente? Quem não se olha no espelho depois que se veste? Quem não dá uma rodadinha na frente do espelho? Irmãos, escutem, dependendo das curvaturas do nosso corpo, a gente precisa colaborar um pouco e soltar as amarras. Porque às vezes, irmãos, nós andamos parecendo quase um charuto, entendeu? Onde cada curva do corpo é ampliada. Quem faz isso sabe quais são suas intenções. Sabe. Pode ter certeza. Então é importante, quem é casado, minha esposa e eu sempre perguntamos um ao outro: está bem a forma como eu estou vestido? Ela sempre me pergunta: está bem a forma como eu estou vestida? Eu já troquei de roupa por causa da opinião dela. Ela já trocou de roupa por causa da minha opinião.
E maridos e mulheres precisam se ajudar nesse aspecto. É preciso que nós nos apoiemos. Irmãos, Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Ele diz ali que do mesmo modo as mulheres se ataviem de forma, como? Em que tipo de traje? Em traje decente, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Outro dia alguém me perguntava, então quer dizer que é pecado fazer uma trança no cabelo? Não, se torna pecado quando suas tranças são de tal maneira que quando você balança a cabeça elas fazem um barulho que chama a atenção de qualquer um. Se torna pecado quando suas tranças estão entremeadas com tanto badalá, que eu sei lá como é que chama o negócio, que chama atenção, aí já passou do limite, cruzou a linha. A trança em si não é nenhum problema. Notem que esse verso aí também fala, irmãos, de decência. Esse verso aí fala de pudor. Este verso aí fala de modéstia. Paulo estabelece aqui o contraste entre o glamour ou o glamour artificial do mundo e a verdadeira beleza de uma vida santificada. Eu achei interessante ler esse verso na New Living Translation, e eu vou pedir licença a você para lê-lo junto com você nessa tradução. Aí diz Paulo: eu quero que as mulheres sejam modestas em sua aparência. Elas devem usar roupas decentes e apropriadas e não chamar a atenção para si mesmas pela maneira como arrumam o cabelo, ou pelo uso de ouro, pérolas ou roupas caras. Éfeso era uma rica cidade comercial nos dias de Paulo, e era comum ali as mulheres competirem umas com as outras pela atenção e pela popularidade. Irmãos, eu achei interessante, nessas viagens que nós fazemos aí para o Oriente Médio, agora para a Turquia e Grécia, sempre vão pessoas que não comungam a nossa fé. E tanto quando viajamos para o Egito e Israel, assim como agora quando fomos para a Turquia e Grécia, pessoas que não comungam a nossa fé, que estavam conosco, fizeram um comentário: que coisa linda, entre vocês não há competição de beleza, de vaidade. Pessoas que estão acostumadas a viajar com outros grupos de outras religiões, de outras denominações. E assim deve ser, irmãos. Em meio àquela vaidosa e dispendiosa competição ali em Éfeso, pela aparência exterior, Paulo admoesta Timóteo, o pastor daquela igreja, a instruir as mulheres daquela congregação a se preocuparem mais com a beleza interior que somente Cristo pode prover. Amados, no Brasil, quando eu era ainda jovem, me lembro de haver visto, no Brasil eles costumam colocar mensagens atrás dos caminhões, na lameira dos caminhões. E eu me lembro ter lido uma vez uma mensagem que dizia assim: mulher de beira de estrada é como circo, só tem armação. Sabem, às vezes eu olho para algumas figuras que eu digo, aí está o circo, só tem armação. O conteúdo é oco, é vazio. E Pedro, ele corrobora com Paulo. Se você não se importa, abra comigo sua Bíblia, por favor, em Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Leamos os versículos 3 até o versículo 5. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 até o versículo 5. Pedro aqui, como que amplia um pouco mais as palavras já ditas por Paulo. E ele diz assim, 1 São Pedro, capítulo 3, versículos 3 até o versículo 5. Olha o que Pedro diz aqui: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.
porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Eu achei interessante ler esse verso na versão linguagem de hoje, e ali essas mesmas palavras são colocadas dessa maneira: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a sua beleza deve estar no coração, pois ela não se perde, amém? Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus, porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Irmãos queridos, uma das queixas que mais frequentemente nós ouvimos pessoas fazerem contra a religião é de que a religião é muito restritiva. Sabe, nessa era permissiva em que nós estamos vivendo, como já vimos nessa era líquida em que vivemos, cada um quer fazer o que está na cabeça, sem que ninguém o interpele, sem que ninguém a admoeste. É o que as pessoas hoje querem. Nós estamos testemunhando aquilo que, numa linguagem comercial ou mercantil, nós poderíamos chamar de uma elevada inflação da vontade própria. É o que vivemos hoje. E à medida que esse espírito liberal se fortalece, muitos se tornam cada vez mais críticos em relação aos padrões espirituais sustentados pela igreja. E eu achei que seria interessante compartilhar convosco, irmãos, o que está postado na entrada da prisão de segurança máxima aqui em Plymouth, aqui pertinho. Eu já fui ali visitar pessoas que estão presas várias vezes. E quando você chega ali, está postado na entrada o dress code para você entrar. E eu traduzi algumas partes desse, porque é muito longo, e eu traduzi algumas partes desse dress code, só para os senhores terem uma ideia. Ali diz, já de entrada é isso aí: todas as roupas usadas pelos visitantes devem atender aos seguintes requisitos. A roupa tem que ser usada sempre da maneira para a qual ela foi projetada. Escutem, essa roupa aqui foi projetada para usar quando e onde? Os senhores poderiam me ajudar? Dá para ter uma ideia? Se eu estivesse na praia agora, vestido desse jeito, tomando sol, estaria ok? Essa roupa não foi projetada para a praia. Então, ali já diz, a roupa deve ser usada da maneira para a qual ela foi projetada. E olhem só onde vai, irmãos, vai mais a fundo, eles entram em detalhes interessantes. Olha só, bebês e crianças terão que estar devidamente vestidos dentro dos parâmetros desse código. Lá na prisão, não perdoa nem bebê nem criança. E não para aí, diz mais. Qualquer roupa com palavras ou imagens impressas que sejam ou possam ser interpretadas como ofensivas para presos, funcionários e ou visitantes é proibida. E segue mais. A roupa da parte superior do corpo terá que ser usada todo o tempo. Tops nus, ombros nus, tops, tubinhos, tops curtos, body t-shirts, tops sem mangas, tops de banho ou tipo maiô, roupas de ginástica, ou seja, calças de yoga, são proibidas. Estou falando para entrar onde? Lá na prisão. Blusas, camisas e vestidos mostrando muita pele ou decote, ou que contenham zíperes de corpo inteiro, são proibidos. Vestidos e saias com barra acima do joelho, aleluia, são proibidos. Mini saias são proibidas. Shorts com barra acima da meia coxa são proibidos. Shorts curtos, ou às vezes chamados de Daisy Dukes. Mas não para aí, irmãos, diz mais.
Não será permitida a entrada nas instalações de qualquer roupa considerada transparente. Chapéus, bonés, lenços, bandanas, rolos, rolinhos, presilhas, cerantes, scrunchies, borracha, elástico ou qualquer tipo de faixa de cabeça, clipes, alfinetes e decorações semelhantes são proibidas. Não são permitidas joias ou qualquer forma de moeda. E não para aí. Sapatos estilo Dutch, sandálias, chinelos, tamancos, botas de salto alto, cunhas ou sapatos com faces abertas são proibidos. Saltos considerados de altura inadequada não serão permitidos em nenhum tipo de sapato, assim como qualquer sapato que seja classificado como salto alto. Eu fiquei pensando, irmãos, imagina se a gente tivesse uma lista dessa na entrada da nossa igreja. Imagine os comentários que estariam rolando nas redes sociais. Imaginem. Nós não podemos nos esquecer, queridos, de que nós somos um povo separado e distinto. Escutem, nós não podemos viver do jeito que queremos. Nós temos que viver do jeito que Deus quer. Sim, Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo, depois de haver experimentado a conversão genuína, ele disse, a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o padrão, queridos. Eu ainda te convido a ler comigo, se você não se importa, esse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 até o versículo 11. Se você puder me acompanhar, eu apreciaria muitíssimo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 até o versículo 11. Aqui diz, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Olha, irmãos, depois que eu li isso aí, eu fui dar uma olhadinha na linguagem de hoje, porque às vezes eu não gosto de usar a linguagem de hoje quando eu estou tratando de profecias e doutrinas, mas em outros momentos eu gosto de checar a linguagem. E olhem como esse verso está, esses versos estão na versão linguagem de hoje. Lá diz assim, mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus. Oh, louco! O povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Amém, irmãos? Oh, amados, antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Queridos amigos, ele segue dizendo, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Irmãos amados, apesar de muita coisa que você vê por aí, mesmo no contexto adventista, eu quero te lembrar de uma coisa. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como norma o não uso de joias ornamentais. Esse amém saiu tão fraco que eu vou até repetir, para dar uma chance. Eu sei que os outros estavam lendo ainda. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como norma o não uso de joias ornamentais. Amém.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como norma o não uso de roupas indecentes, roupas que apelam à natureza carnal. Ó, meus amados, nós somos chamados por Deus para ser a luz do mundo. Não confundamos o mundo, queridos. No livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 350, ali diz: trajar-se com simplicidade e abster-se de ostentação, de joias e ornamentos de toda espécie, está em harmonia com a nossa fé. Outro dia eu ouvia alguém que está numa das nossas universidades, esposa de um pastor, dizendo: a Bíblia não fala nada contra bijuteria, a Bíblia fala contra joias caras. Irmãos, tem cada coisa que eu não sei de onde sai. Eu fiquei olhando para aquela irmã e eu disse: tenho pena, o que eu faço? Oro por ela ou ligo para ela? Porque eu a conheço, para dizer: irmãzinha, vai ler de novo. Nota, irmãos, trajar-se com simplicidade e abster-se de ostentação de joias e ornamentos de toda espécie está em harmonia com a nossa fé. Sabem, às vezes a gente começa, eu fico olhando alguns, especialmente os jovens, eles aparecem na igreja com o braço cheio de borrachinha. Eu não sei se tem tanto dinheiro assim, porque eu pelo menos acho que borrachinha é para a gente botar quando carrega dinheiro. Braço cheio de borrachinha. Acontece, irmãos, que daqui a pouco aquela borrachinha vira uma pulseirinha. Daqui a pouco aquela pulseirinha se estende para um colarzinho. E é assim que o diabo nunca chega de vez. Ele sempre vem sorrateiramente. Se ele viesse de vez, ele assustaria e todo mundo pularia fora. Então, nós precisamos cuidar, irmãos, com os primeiros sinais. Precisamos já cortar por aí. Uma vez no Brasil, uma filha chegou pintada e seu pai, um homem muito conservador na igreja, olhou para ela e disse: resolveu se pintar, hã? Pai, todo mundo está se pintando. Ele foi lá dentro e pegou um cinto. Nos bons tempos da vida sólida, da sociedade sólida, não era sociedade líquida. Pegou um cinto e disse para ela: escute, índio quando se pinta é porque está indo para a guerra. Se pintou, a guerra começou. E toma ali. Um garotinho viu sua mãe se pintando e ele chegou para ela e disse: mamãe, para que a senhora se pinta? E a mãe toda concentrada disse: para ficar mais bonita. Ele disse: por que não fica? Não seja um fake news. Amados, todas as organizações estabelecem normas com base em sua missão. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é diferente. Convém lembrar, no entanto, queridos, que as normas da decência e modéstia no vestuário, escutem, essas normas não são da igreja. Elas são de quem? Amém? Sim, elas não são da igreja. Não foi a igreja quem as criou, foi Deus. A igreja apenas as reforça, as coloca a serviço. Permitam-me salientar que os princípios da decência e modéstia no vestir se aplica também aos homens. Aqui caberia um amenzinho, hein? Fala a verdade. Irmãos, porque às vezes eu encontro alguns homens que eu não sei como é que ele conseguiu fazer a calça entrar. Deve passar vaselina no pé. Irmãos, eu me lembro de um tempo que a gente só vestia a roupa que cabia, que era compatível com o nosso tamanho. Hoje não. Parece que hoje a gente busca a roupa que não cabe. E a gente põe aquela roupa, irmãos, que, sabe, fica um negócio. Outro dia eu vi um rapaz andando com tanta dificuldade, eu falei: tadinho, se ele botasse a calça certa, ele estaria mais livre para caminhar. Escutem, eu não sei, você quer mostrar o quê? Para quem? Homens da minha igreja. Eu visitei uma loja outro dia em Boston, que tem roupas num preço até bem razoável. E eu fui lá procurar roupa para mim, mas não deu. Porque eles só tinham slim fit. Slim fit e slim com todas as letras maiúsculas.
Eu até fui no provador e botei uma, mas eu falei, não dá, eu não tenho coragem de sair com esse negócio. Tive que tirar e perder a promoção. Irmão, não dá, não encaixa. Porque quando a gente fala de roupa, os homens ficam assim, tá vendo aí, mulheres? Ah, você viu, né? Mas e você? Então, homens, lembremos-nos, não fica bem você sair com essa roupinha de um menino de 12 anos se você já tem 50, tem 30. Põe a roupa adequada para seu tamanho, porque se aplica a você também, a mim, claro. Irmãos, eu tenho que concluir. E esse tema é tão vasto, como eu disse, que eu preferi abri-lo em duas partes. Mas eu gostaria de lembrar ainda um texto muito importante que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Porque você poderá dizer, afinal, pastor, onde está a minha liberdade? Afinal, somos ou não somos livres? Somos livres, sim, claro. Tão livres que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, Paulo disse assim, porque vós, irmãos, fostes chamados a quê? A liberdade. Agora ele faz um apelo, por favor, não usem da liberdade para dar lugar à carne, amém? Irmãos, nós fomos chamados à liberdade, sim ou não? Fomos! O que nós não podemos é transformar essa liberdade em libertinagem, porque isso é quando a gente usa da liberdade para dar lugar à carne. Um autor escreveu, nós usamos o que amamos e amamos o que usamos. Eu quero ainda ler nesse contexto, e eu encerro com esse texto da inspiração profética, está no livro Orientação da Criança, se você quiser conferir, página 429, 430, ali diz assim, se somos cristãos, seguiremos a quem, irmãos? A Cristo. Ainda mesmo que o caminho em que temos de andar contrarie as nossas inclinações naturais. Não há necessidade de vos dizer que não deveis usar isso ou aquilo, pois se o amor dessas coisas vãs estiver em vosso coração, pode parte os vossos adornos, apenas se assemelhará ao cortar a folhagem de uma árvore. As inclinações do coração natural, de novo, surgiriam. E por isso, irmãos, eu quero dizer o seguinte, quando alguém está usando o que não deve, não peça à pessoa para tirar o que ela está usando, porque isso seria como se você quisesse eliminar uma árvore no seu quintal e você fosse lá e cortasse as pontas dos galhos. Ela não ia morrer, o galho vai crescer de novo. Quer eliminar uma árvore do seu quintal? Faça o quê? Vai na raiz e corta. Problema resolvido. Irmãos, nossa aparência exterior é um indicativo inerrante de nossa condição interior. E eu te convido a não olhar para alguém ao seu lado, muito menos esticar o dedo da crítica ou da condenação. Não faça isso. Quero de novo lembrar um pensamento já mencionado aqui algumas vezes, mas pela sua aplicabilidade ao momento, eu vou pedir licença para repeti-lo. Esse pensamento diz assim, olhei para o meu irmão com o telescópio do desprezo e disse, quão pequeno é meu irmão. Olhei para o meu irmão com o microscópio da crítica e disse, quão áspero é meu irmão. Olhei para o meu irmão com o espelho da verdade e disse, como se parece comigo, o meu irmão. Irmãos, nós temos a mesma cara. Pode ser que o problema de um irmão seja um, o meu é outro. Mas problema por problema nós todos temos. Então o que cada um de nós precisa fazer é se lançar aos pés de Cristo e dizer, Senhor, tem misericórdia. Lembre-se, os cristãos são a única Bíblia no mundo, para muitos, que não tem outra para ler. E eu te peço, não confunda os outros com uma leitura desvirtuada do reino de Cristo. Tem um hino do nosso inário que fala fundo aos nossos corações
Esse hino, o título dele é uma pergunta. Veem os outros Cristo em ti? Veem os outros Cristo em mim? E eu vou hoje fazer um pedido especial à minha igreja. Nós vamos começar a cantar esse hino assentados como estamos. Assentados, por favor. Se em algum momento, ao você refletir na mensagem que nós acabamos de ouvir, refletir nas palavras desse hino, se você entender, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua misericórdia, Senhor, tem algumas coisas na minha vida que não estão alinhadas com o teu querer, e eu preciso me libertar delas, dá-me o poder. Aí sim você fica de pé, como que fazendo a Deus esse pedido, numa linguagem corporal. Então, vamos começar assentados, só fique de pé quando você entender que é hora de mudar o que precisa ser mudado. Pode jogar isso, muito obrigado. Estamos nós tão perto do Salvador, irmãos, vamos louvar ao nosso Deus. Medite bem nas palavras desse hino, por favor. Estamos nós tão perto do Salvador, no lazer, no estudo, quão labor, que em nós se aviste brilhando em luz a imagem de Jesus. Vê os outros Cristo em mim. Será que vem? Vê os outros Cristo em ti. É sincero teu amor por Jesus o Salvador. Vê os outros Cristo em ti. Temos nós amor puro e divinal pelos pecadores no lodaçal. Dá-nos a mão custe o que custa, para assim o resgatar. Vê os outros Cristo em mim. Vê os outros Cristo em ti. É sincero teu amor por Jesus o Salvador. Vê os outros Cristo em ti. Como um livro aberto nos hão de ler, contemplando assim nosso proceder, ao de ser levados a Cristo amar, ou a Ele abandonar. Vê os outros Cristo em mim. Vê os outros Cristo em ti. É sincero teu amor por Jesus o Salvador. Vê os outros Cristo em ti. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quer hoje mesmo salvá-lo. Por isso morreu na cruz. Recebe esta oferta de graça e aceita de Cristo perdão. Amigo, não
avisando, os diáconos estão coordenando a saída. Permanecemos assentados, os diáconos vão coordenar a saída. Obrigado.